Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos dar uma linda salva de palmas para o Criador. Antes de lermos a palavra, vamos fazer aqui o que nós sempre fazemos. Saia do seu banco, procure a outra fileira, dê um aperto de mão, um abraço e, se possível, uma nota de 100 para o seu irmão. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? Eu vou ler um versículo e a igreja, ela leia o outro versículo e assim nós vamos até chegar ao versículo 10. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado os cativos tão somente o levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis-a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi viu o que se achava por ele, erguendo a voz e chorava, até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se animou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o ano, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 300 ficaram atrás, por não acolher, cansados que estavam, passaram o ribeiro. Verso 18, 19 e 20. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Senhor Deus, em nome de Jesus o Nazareno, nós continuamos na tua presença e agradecemos ao Senhor por essa honra e o privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui no teu santuário, na tua casa. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida, nós queremos apresentar a nossa família, e nós queremos pedir ao Senhor que venha nos proteger, que venha guardar, que venha alcançar cada pessoa da nossa família,
que ainda não teve um encontro com o Senhor. Nessa noite, nos ensina, Senhor, uma estratégia de como resgatar a nossa família para Deus. E nós queremos dizer que nós não abrimos mão da nossa família. Aonde quer que esteja um familiar nosso, que ele seja alcançado através da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade para trabalhar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podem se assentar. Nós estamos vendo aqui agora Davi numa situação bem difícil na vida dele. Todo ser humano, ele tem um dia mau na sua vida. E nem rei, ele está isento desse dia mau. Se nós formos analisar friamente, nós podemos constatar que esse dia é um dia mau na vida de Davi. Davi estava trabalhando com o inimigo e agora ele está retornando para a sua casa. Ele havia deixado a casa, as mulheres, os filhos, e ele foi com um exército composto de 600 homens. E agora, quando eles chegam em Siclague, eles encontram a sua casa queimada, a cidade destruída, levaram as suas mulheres, levaram os seus filhos, e o que é pior ainda, eles agora estão ameaçando Davi, querendo apedrejá-lo, porque entende que ele tomou, ele deixou de proteger a família daqueles 600 homens, e ele cometeu um erro de estratégia. E nós vemos aqui esses 600 homens chegarem, e 600 homens que perderam a sua família. E aí nós temos a intervenção de Deus, mas aí também nós temos a intervenção de Davi, para restituir não só a sua família, mas para restituir todas a família daqueles 600 homens. Eu não sei se você também foi pego de algum sobressalto, se levaram alguma coisa da sua família, se você também precisa de uma intervenção divina para resgatar a sua família. Por que eu digo isso? Porque a cada dia nós somos surpreendidos por um novo desafio. Davi estava acabando de chegar de um desafio, e quando chegou, ele estava diante de um desafio ainda maior. Um desafio, um problema. Não existem decisões, existem algumas decisões na nossa vida que nós temos que tomar, mas nós não temos força para poder lutar. E é dessa maneira que Davi, ele se encontrava. Ele precisava reagir, e através das reações que são o perigo de nós cometermos algum erro. Temos que reagir? Temos, mas nós temos que ter paciência, temos que ter sabedoria, temos que saber qual é a melhor maneira para poder enfrentar o problema. Por exemplo, se você estiver sendo assaltado, nunca é bom você reagir com ladrão. Se você for fechado no trânsito, não use de palavrão, de agressividade de palavra, mantenha calma, porque senão você pode acabar perdendo a sua vida. E nós erramos porque nós tomamos decisões sem pensar e agimos de cabeça quente. E quando você chega lá na cadeia, vai conversar com o preso, você pergunta: por que você está aqui? Ele diz assim: eu esquentei a cabeça, eu agi de cabeça quente, e de agir de cabeça quente, eu perdi a cabeça, e perdendo a cabeça, eu vim parar aqui nesse momento. Aqueles 600 homens, a reação deles foi uma reação justa, porque quando você perde uma família, você sente uma dor profunda, e a primeira reação deles foi chorar. E é da mesma maneira que acontece na nossa casa. Por exemplo, quando um pai vai embora de casa, abandona a mulher, abandona os filhos, o que nós olhamos é uma mulher chorando, os filhos chorando, e isso acaba causando um trauma. E quando você pergunta para uma pessoa que você está fazendo por interior: você lembra de alguma lembrança negativa na sua vida? Diz: lembro, eu não consigo esquecer o dia que papai saiu de casa, mamãe chorando, nós chorando, não vai embora não, pai. E ele bateu em retirada. Essas coisas, elas ficam marcadas, elas geram trauma na vida da pessoa.
E aqueles 600 homens agora, eles estavam todos chorando. Choraram até perder a força da voz. E quando acabaram o choro, eles queriam apedrejar Davi. E eu pergunto para você, se eles tivessem matado Davi, eles teriam resgatado as suas famílias? Eu respondo com certeza, não teriam. Porque é na força do braço que nós vamos resgatar quem saiu de casa, não. Nós vamos resgatar quem foi levado embora da nossa casa com o joelho no chão. Nós vamos resgatar com oração. Nós vamos resgatar com palavra. Davi, ele foi pego de surpresa por um inimigo que ele não esperava. E aí ele teve que lutar por quem ele mais amava. A sua família, talvez ela foi raptada, alguma coisa foi tirada. E você então precisa lutar para restituir. Ficamos olhando assim a vida do patriarca Jó. Num dia só, ele perdeu praticamente a sua família toda. Ele perdeu os 10 filhos, sobrou somente a esposa. Ele perdeu os bens, ele perdeu os amigos, ele perdeu a saúde. Ele foi pego de surpresa. Ele não esperava. Ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, e de uma hora para outra ele perde tudo. O que sobrou foi só a mulher, que ainda chega perto dele e fala: você ainda continua mantendo essa integridade para com seu Deus? Hoje, amaldiçoa Deus e acaba morrendo. E ele diz: você fala como uma louca, você está com a cabeça fora do lugar, você está tomando atitude precipitada, você não conhece o Deus a qual nós servimos. E lá na frente você vê o resultado do que aconteceu. Por outro lado, nós vemos também o pai Abraão sendo pego de surpresa, aonde eles levaram cativo o sobrinho dele chamado Ló. Mas ele tinha dentro de casa 318 homens que foram treinados, preparados por ele. E com aqueles 300 homens, ele foi atrás, pegou o sobrinho de volta e restituiu tudo que eles haviam levado dele também. Nós olhamos também para a família de Saul, para a família de Jonatas, que o pai foi morto num dia, o avô foi morto num dia, e o filho chamado Mefibosete, quase que ele perde a vida, porque aquela mulher que estava tomando conta dele, aquela ama, o deixa cair e ele se torna um homem aleijado. Ele também foi pego de surpresa e ele carregava dentro de si vários traumas. Agora nós precisamos saber como a família de Davi, como que ele fez para poder restituir a sua família, porque nós também passamos por essa luta. Nós encontramos família que o inimigo da nossa alma raptou eles, levando para as drogas, levando para os vícios. Nós encontramos também dentro de família que o inimigo da nossa alma raptou o esposo, raptou a esposa, levando, entregando no braço de outra pessoa. Nós encontramos também dentro da nossa família que alguém foi raptado pelo inimigo e está agora na prostituição. Famílias que a cada dia têm sido assaltadas, famílias que a cada dia têm sido violentadas. E aí nós precisamos proteger a nossa casa. Aí nós precisamos proteger a nossa família. Não é proteção somente contra o ladrão. Nós também precisamos proteger a nossa filha, a nossa família, os nossos filhos. Proteger espiritualmente e proteger emocionalmente. Quantas pessoas emocionalmente feridas? Quantas pessoas com ferida na alma? Agora eu fico pensando, como que Davi enfrentou essa situação e restituiu a sua família? Quais foram os passos que ele deu para que ele pudesse ter a família restituída? Olha, o maior ataque que sofre na face da terra hoje é a família. Porque uma família desestruturada vai gerar uma igreja desestruturada. Quando a família é estruturada, o maior beneficiário é a igreja do Deus vivo. E nós não podemos deixar de proteger a nossa família. Proteger com oração, proteger com palavra, proteger com atos proféticos dentro da nossa casa, para que a nossa casa seja uma casa totalmente resgatada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para a vida de Davi, eu consigo extrair lições
que eu posso aplicar na minha vida, para que eu veja toda a minha família restaurada. Por exemplo, dê uma lida comigo no versículo de número 4. Diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Primeira lição que eu extraio aqui: nós também precisamos chorar por causa da nossa família. E o lugar de nós chorarmos é na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos tirar um tempo para com Deus e trabalhar primeiro as nossas emoções. Davi, ele estava ferido emocionalmente. Aqueles homens choraram. Aqueles homens tiveram que passar por uma cura primeiro, para que depois pudesse restaurar a sua família. Há uma necessidade de nós curarmos emocionalmente, para depois nós termos força para lutar contra os inimigos externos. Não tem como uma pessoa doente, uma pessoa ferida, resgatar a sua família. Tem traumas que vêm dentro da nossa casa, tem sequelas, tem coisas que aconteceu dentro da nossa casa que nos deixa completamente ferido, machucado. Nós precisamos de um tempo para conversar com Deus, pedir a Deus para curar as nossas emoções, e aí sim nós temos força para lutar contra o inimigo externo, lutar e sermos vencedor em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, nós precisamos de ser curados primeiro, porque quando nós somos curados primeiro, aí Deus coloca a estratégia dentro de nós. Deixa eu te dar um exemplo. Ana, por exemplo. Ana era uma mulher que queria ter um filho. Ela dizia assim: dá-me um filho, senão eu morro. Ela precisava de ter um filho. Mas se você olhar a vida de Ana, você verá que Deus não deu um filho para ela, enquanto Deus não curou as feridas que ela tinha na alma. Ana era uma mulher amargurada. Ana era uma mulher chorona. Aquilo que acontecia no dia a dia gerava uma tristeza na alma dela, e ela precisou ser curada. Jesus, quando encontra aquela viúva de Naim, que já havia perdido o marido, lá ia agora sepultar o filho, a primeira coisa que Jesus falou para aquela mulher: não chores. Eu quero curar essa dor, eu quero trazer o filho de volta, mas eu quero cicatrizar essas feridas que estão na sua alma. E logo em seguida Jesus então toca no isqueiro, e logo em seguida nós vemos aquele rapaz sendo restaurado, ressuscitado e entregado na mão da sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa: não retenhas o choro. Se você encontrar alguém chorando na sua casa, você pergunta: por causa de quem você está chorando? Estou chorando por causa do meu pai, estou chorando por causa da minha mãe, estou chorando por causa dos meus irmãos, estou chorando por causa da minha família. Deixe a pessoa chorar. Choro tem significado. Choro fala profundamente ao coração de Deus. Choro significa que alguma coisa saiu errada na sua vida. Choro significa que você não conforma com a situação e que você quer uma mudança. Choro significa que algo saiu errado. Você já viu quando um aluno faz um vestibular no final do ano? Tem uns que tomam pau, chega na cara mais da vida em casa. Ah, não deu, fica pro ano que vem. Tem outro que entra dentro de casa, não consegue falar com o pai nem com a mãe, porque ele sabe o quanto ele estudou, e ele sabe o quanto aquilo está doendo. Deixa ele chorar. Ele está revoltado com a situação. Ele queria um resultado diferente. Ele não conforma com aquilo que está diante dele. E isso é muito bom, porque no próximo ano ele vai estudar mais, ele vai se esforçar mais, e consequentemente ele irá passar. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê?
consolado. A Bíblia diz no Salmo 126:6: aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo os seus. O choro, ele é importante. Por que ele é importante? Porque o choro, ele lava a nossa alma. Lembra daquela mulher lá de Lucas? Ela chegou aos pés do Senhor Jesus, derramou o vaso de alabastro, chorou, não pediu perdão para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus perdoou aquela mulher. Naquela casa que Jesus estava, a única mulher que recebeu o perdão foi aquela pecadora. A alma dela foi lavada. Ela colocou diante de Deus tudo aquilo que ela estava sentindo. E eu quero te falar uma coisa: nós não podemos orar para a nossa família com os nossos olhos secos. Nós temos que gastar um investimento de lágrima, de choro, de súplica diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E é interessante que o choro na presença de Deus, ele nunca volta vazio. O choro na presença de Deus nunca é em vão. Olha na Bíblia as pessoas que choraram diante de Deus. Olha na Bíblia as pessoas que choraram diante de Jesus. E olha o que Jesus operou na vida delas. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar um tempo para chorar na presença de Deus e colocar diante de nosso Deus as nossas lágrimas. A segunda coisa que Davi fez, e foi uma coisa importantíssima, está no capítulo 6, 1 Samuel 30, versículo 6, na parte B. A parte A diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Agora olha por que eles queriam apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura. Uma coisa que nós precisamos agora é, quando estiver passando por esse problema dentro da nossa família, quando estiver passando por esse problema dentro do nosso lar, a primeira coisa que nós precisamos é compreender as pessoas. Por que a pessoa está agindo dessa maneira? Por que essa pessoa está com um veneno na língua? Por que essa pessoa está tão revoltada? Por que essa pessoa só lança a palavra de maldição? Por que essa pessoa murmura tanto? Nós precisamos compreender as pessoas. A Bíblia diz que aquele povo se angustiou e queria apedrejar. Mas por que eles queriam apedrejar? Porque eles estavam com amargura na alma. Eles estavam amargurados. Sabe, muitas das vezes as pessoas, elas nos tratam mal porque elas estão amarguradas e elas não conseguem demonstrar amor, elas não conseguem demonstrar carinho. Pessoas amarguradas, elas não desejam coisas boas para ninguém. Conversa com um homem amargurado, com a mulher em amargura, tudo que ela fala é debaixo daquela amargura. Moisés foi um líder que soube compreender o seu povo. Aquele povo que andou com ele 40 anos no deserto, tinha determinado momento que eles falavam mal de Moisés. Eles falavam mal de Deus, por exemplo, lá nas águas de Mara. Mas por que eles falavam mal? Primeiro, eles estavam desesperados. Segundo, eles andaram 3 dias e não encontraram água para beber. Eles estavam com amargura na alma. Moisés, ele entendeu, ele compreendeu isso. E quando nós estamos passando por problema dentro da nossa casa, quando nós estamos passando por problema com a nossa família, nós precisamos compreender melhor os nossos familiares. Nós precisamos compreender a maneira de eles agir. Nós precisamos compreender a maneira que eles pensam. Por que eles estão fazendo aquilo? Para mudar não somente a nossa vida, mas para mudar
a vida deles também. Quem sabe tudo que está passando dentro da sua casa é porque você precisa de uma mudança. A tendência nossa é falar que o outro precisa mudar, mas nada nesse mundo muda se você não mudar. E se você mudar, as pessoas que estão em volta de você, elas também irão mudar. Tem que ter uma mudança, tem que ter um olhar diferente. A maneira que você olha para as pessoas pode mudar a forma de sermos vistos por elas. Peraí, ele me via desse jeito? E eu, interessante, eu achava que ele me via dessa maneira, desse jeito. Não. Precisa ter uma mudança. Precisa procurar compreender mais a nossa família, a maneira que eles estão falando, que eles estão agindo. Por exemplo, às vezes você chega em casa e a mulher está irritada, está com os nervos à flor da pele, está falando para lá e para cá. Fica no seu canto. Você não sabe o que é mexer com criança o dia inteiro, cuidar de filhos, a dificuldade que ela teve no dia a dia. Se ela está desse jeito, fica calado. Toma o seu banho. Se der para jantar, janta. Se não der, se almoça no outro dia. Você vai ver que as coisas vão amenizar. Mas se você bater de frente, você fala para ela assim: eu estou com vontade de chutar o balde, eu achei você já chutando. Aí vai ferver. Tem que mudar essa maneira de agir. Tem que mudar essa maneira de pensar. Outra coisa, não bate de frente dentro de casa, não. Se você bater de frente, quem tem a perder é só a família. Quem vai pagar por algo que você está fazendo com a esposa são os filhos. E tudo que você for fazer, procura fazer de tudo para compreender, para que os filhos não sejam afetados. Um pai falou comigo: estou indo embora, estou largando tudo, e o senhor não vem falar comigo para me ficar. Eu disse: não vou falar não, pode ir embora. Você não está querendo ir embora? Tá. Quero só te falar uma coisa, hein? Se amanhã ou depois esses meninos virar a cabeça e se envolver para o lado do homossexualismo, lesbianismo, a culpa é só sua. Porque é difícil para a sua mulher cuidar desses filhos sozinho. Ele deu uma volta, pensou bem na sala onde nós estávamos conversando, e falou assim: eu não tinha pensado por esse lado, mas deveria pensar. Porque na hora que eles precisaram de um peito amigo para conversar, para chorar, você não vai estar dentro de casa. E o primeiro que ceder o peito para eles vai acabar desejando algo diferente lá na frente. É assim, pastor? Olha, você tem que pensar. Graças a Deus está dentro de casa até hoje. E vai continuar no nome do Senhor Jesus. Precisa compreender as pessoas. Uma outra lição que Davi traz para nós aqui, está na parte 5 também, só que é na parte C. 6, né, melhor dizendo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Agora veja bem, olha bem o que Davi fala. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Reanimar-se em Deus. Tem momento na nossa vida, se Deus não nos ajudar, nós ficamos passados. Se Deus não intervir, nós perdemos a bênção. Não foi assim com Elias? Entrou dentro da caverna, se deixasse, ele ia morrer lá dentro da caverna. Mas Jesus viu, Deus viu, e Deus interviu. A mesma coisa aconteceu com Josué. Ele perdeu o seu líder, ele empacou, ele ficou olhando para o passado. Foi necessário Deus vir, dar um grito com ele e reanimá-lo. Deixa eu te falar, não adianta ficar apenas chorando e tentando compreender
pessoas. Compreender é muito bom. Mas não adianta você ficar só nisso, chorando, tentando compreender. Precisamos ter uma atitude, levantar e agir. Davi fez isso. Davi chegou, viu que tinha perdido a mulher, viu que tinha perdido o filho, viu que tinha perdido os bens, chorou, viu que eles queriam apedrejá-lo, viu que ele seria morto. Aí sim, Davi falou assim: espera aí, já que eu vou morrer, eu vou tentar mais uma vez. Eu sei que tem alguém que nas horas difíceis vem em nosso socorro. Eu sei que tem alguém que nas horas difíceis nos ajuda. Eu sei que nesse momento de tristeza, só Deus pode me ajudar para salvar a minha vida e para resgatar a minha família. Ele se reanimou no Senhor. Talvez seja isso que Deus quer ensinar para você nessa noite. Você precisa reanimar no Senhor. Você precisa levantar da prostração. Você jogou a toalha muito cedo. Você entregou os pontos. É o momento de você levantar. É o momento de você se reerguer. É o momento de você lutar. Está lembrado do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, de alegria. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Depois você vê lá no versículo lá na frente, eles levantam e falam: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Em outras palavras, nós queremos ser reanimados no Senhor. E no final, eles apontam para o futuro. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, colhendo seus feixes. Está lembrado da vida do patriarca Jó? Abra sua Bíblia lá em Jó capítulo 1, faz favor. Jó capítulo 1. Versículo 20 até o versículo de número 22, diz assim: então Jó se levantou, e eu poderia dizer assim, então Jó se reanimou no Senhor, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E lá na frente, no meio daquele fogo cruzado que ele estava, ele abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a face da terra. Eu estou passando por essa luta, estou passando por esse momento, estou passando por essa provação. Ei! Mas eu estou reanimado em Deus, porque eu sei que o meu futuro está garantido. Eu sei que o meu Deus vai se levantar, vai pleitear a minha causa, e eu vou sair daqui cantando o hino da vitória. O Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu? E o nosso socorro não tem outro caminho. O nosso socorro só pode vir de Deus. É Ele que nos ajuda no momento de dificuldade. E é interessante que aí eu pergunto para você, nessa luta que você está passando, nessa dificuldade dentro da sua casa, na sua família, em quem você tem buscado auxílio para restaurar a sua família? Só tem um que pode nos ajudar. Você precisa fortalecer no Senhor. Pastor Almeri, por que eu preciso fortalecer no Senhor? A resposta é muito simples. Quem criou a família? Deus. E quem é o defensor da família? É Deus. Ele é o defensor da família. É Ele que cuida da nossa família. Então, vamos entregar a nossa família na mão do Senhor, porque Ele que é o defensor da família. Ainda em 1 Samuel 30, versículo 8. 1 Samuel 30, versículo de número 8. Davi, ele traz uma outra lição tremenda aqui para nós. Diz assim a palavra de Deus: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato
o alcançará e tudo libertará. Ei, não toma decisões precipitadas não. Consulte ao Senhor. Não venha agir por impulso não. Davi, ele busca agora a confirmação de Deus. Senhor, levaram a minha mulher, levaram os meus filhos, eu já me reanimei do Senhor, mas eu faço uma pergunta para o Senhor. Eu vou perseguir esse bando, eu vou alcançá-lo? Eu vou ver a minha família liberta? E Davi, ele esperou a resposta. O problema nosso é que nós consultamos a Deus, mas nós não esperamos a resposta de Deus. E Deus falou com ele assim: persegue, você vai alcançar. E outra coisa, Davi, acrescenta aí: vai ser restituído tudo para você. Mas Davi não agiu com impulso. Davi, ele não se precipitou. Um rapaz chegou perto de mim e falou: pastor, o senhor sabe da minha situação? Falei: você está falando de quê? Diz que o senhor sabe. Ah, perfeitamente, sei. Pastor, eu não tenho como mais esconder isso. Eu não tenho como mais fugir com esse problema diante da minha mãe. Eu vou contar para minha mãe. Mas tem uma coisa, pastor, o senhor vai ter que ir comigo. Falei: mas o problema não é seu, por que eu tenho que ir? Porque eu conheço a minha mãe. Minha mãe, para me matar, ela não muda a cara, pastor. Minha mãe, para me julgar no terceiro andar, ela não mede. O senhor vai comigo. Vou, é. Que hora que nós podemos ir? Vamos mais tarde, pastor, porque mais tarde minha mãe não vai fazer escândalo. Assim, vamos meia-noite? Vamos meia-noite. Chegou lá e contou para a mãe dele: mãe, o senhor enganou comigo, eu sou assim, 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 assim. A mãe dele falou assim: pastor, eu falei assim: hoje eu mato esse miserável. Eu criei esse menino com tanto amor. Aonde foi que eu errei? Ah, se eu tiver com a faca na mão aqui agora. Eu falei: esconde a faca. Ah, se eu tivesse com o revólver aqui agora. Tem revólver aí, meu filho? Não, graças a Deus não tem mais não. Papai tinha, mas não tem mais não. Pastor, eu vou matar esse menino. Eu falei assim: faz uma coisa antes da senhora matar. Como é que é? Antes da senhora matar esse menino, faz uma coisa com ele. Para que o senhor quer que eu faça? Dá um pulo nele? Não, não é assim não. A senhora faz com ele a mesma coisa que Jesus fez com o filho pródigo. Aí depois só pode matar. O senhor pegou muito pesado comigo. Não, não peguei não. Que diferença tem o meu pecado, o seu pecado pelo dele? Deus não nos perdoou? Perdoou. Ele não está confessando para a senhora? Está. Por que o senhor quer matá-lo? Por que a senhora não perdoa? Por que a senhora não investe mais amor nele? Quem sabe na hora que ele procurou o pai e a senhora, vocês não deram o amor que precisavam e encontraram amor em outro. Agora ele encontrou um amor verdadeiro que é Jesus. E ele está querendo arrumar a vida dele. Ela diz: então o senhor está falando que eu tenho que perdoar. Não, não é que a senhora tem, a senhora deveria perdoar. Graças a Deus esse rapaz restaurou a vida. Casou, tem filhos. Tem sido uma bênção por onde ele tem andado e aonde ele está vivendo. Mas tudo isso por causa de quê? Consultar ao Senhor. Consulte a Deus. Sabe por quê? Quando você vai tomar uma decisão, você tem a permissão da bênção de Deus, a vitória é garantida. Você acha que Davi saiu dali com dúvida? Não. Ele diz assim: se Deus falou que eu vou alcançar, se Deus falou que eu vou libertar, se Deus falou que tudo será restituído, em outras palavras, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. E aí fica muito fácil. E não pensa você que você não tem uma palavra de Deus, que você também tem. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu, será salvo a tua casa. Você tem uma palavra de Deus. E é interessante: não faça nada sem orar. Pastor, por que eu não posso fazer nada sem orar? Porque se Deus não for à frente, não adianta nenhum esforço humano. O Salmo 127 fala de um trabalho inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão trabalho. Esse trabalho inútil que Deus está fazendo, falando, esse trabalho na força do braço, eu vou trazer esse menino, nem chega pela orelha. Você vai trazer, vai voltar e vai ficar revoltado. Eu vou dar um conto dele lá na rua, e vai causar um trauma, uma ferida na alma dele. Se for resolver esse problema, Jesus não precisava ter morrido na cruz, era só dar um couro em todos nós. Tem que ter juízo, tem que ter equilíbrio. Não sai daí na frente de Deus, não. Não anda na frente de Deus, não. Consulte a Deus e tome a decisão depois de orar. E outra coisa, cuidado com essas decisões sem orar, sem consultar a Deus. Hoje eu ponho esse moleque para fora. Põe para fora, manda ele embora mesmo. É tudo que o diabo está esperando, você mandar ele sair daquela porta, que quando ele saiu o diabo fala, é meu. Quem tinha autoridade mandou embora. Manda embora. Depois vai atrás buscar, vê se é fácil trazer de volta. Mandar embora é fácil, mas trazer de volta não é fácil, não. Outra coisa, a Bíblia diz que os filhos são herança que o Senhor nos deu. Você acha que Deus ia te dar uma herança estragada? O filho que tem dentro dessa casa é o melhor que Deus tinha no céu para você. Valorize seus filhos, dá valor. Não abra mão daquilo que tem valor para Deus. Tudo que perdemos, nós perdemos é dentro de casa. Eu não sei aonde esse menino arrumou isso. Dentro de casa. Ele viu a briga do pai com a mulher, com a mãe. Ele viu o pai chegando em casa embriagado. Ele via as atitudes que era feita dentro de casa. Ah, eu perdi o meu marido para outra. Você não perdeu para outra, não. Você perdeu para você mesmo. Você perdeu dentro de casa. Você não deu amor. Você não deu carinho. Palavras duras. Palavras para ferir. Agora, está no braço de outra. E não é outra, é você. Nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós ferimos com palavra aquelas pessoas que mais nos amam. Que está dentro de casa, que está dentro do nosso lado, que está por nós não é por dinheiro, mas está por nós é por amor. Aquela mulher, quando perdeu a grana, ela perdeu aonde? Dentro de casa. Ah, eu perdi meu filho para as drogas. Você não perdeu para as drogas, não. Você perdeu dentro de casa. Faltou ensinamento. Faltou palavra. Ah, mas eu sempre frequentei a igreja. Você frequentou e o seu menino. Por que você não trouxe? Ah, eu não quis vir. Menino não tem que querer, não. Menino não impõe pai e mãe, não. Enquanto estiver debaixo do teto do pai e da mãe, precisa obedecer pai e mãe. Davi não. Eu não vou com vara na mão, não vou com chicote. Conversei com Deus, eu consultei a Deus. E Deus falou, vai. E uma outra coisa interessante que Davi nos ensina aqui. Dá uma olhada no versículo 10. Dá uma olhadinha aí para você ver. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Ei, aprende a lutar com o que você puder. Lute como puder. Ele tinha 600 homens? Tinha. Mas 200 cansaram. E eles ficaram para trás. E ele agora avança para poder conquistar a sua família com 200 homens a menos. Ele vai agora com 400. Davi ele diz assim, peraí, eu fui um vencedor lá fora. Por onde eu passei, eu só conheci vitória. Mas nenhum sucesso compensa o fracasso da minha família. Eu preciso ter a vitória completa. Eu preciso restaurar a minha família. Ei, e como líder, e você é líder, que você é líder na sua casa, no seu trabalho, no ministério, o líder ele tem que aprender uma coisa. Nunca fica olhando para trás os que ficaram.
os que não quiseram caminhar, os que saíram. O líder tem que ter a capacidade de avançar e conquistar com aquilo que ele tem em mãos. Não fica chorando porque saiu, não fica chorando porque foi embora. Davi não. 400 vai comigo? Vai. 200 vão ficar para trás? Vão. Então eu estou indo embora. E Davi, ele compreendia as pessoas. Tem pessoas que têm um ritmo e força diferente da outra. Por exemplo, quando nós estamos andando na 381, é claro que o homem anda muito mais rápido que a mulher. Tem mais facilidade. E aí toda hora nós estamos falando, vai devagarzinho, espera a irmã, ela não anda igual o homem anda, tenha mais cuidado, vamos devagar. Davi, ele entendia isso. Davi, ele compreendia o limite do seu próximo. Ele tinha essa compreensão. Já que não dá para ir, fica aí tomando conta da mochila. Vai ser útil de alguma maneira, de alguma forma, mas eu vou avançar. Eu vou em busca da minha família. E aí eu aprendo que todo esforço que eu empreendo para restaurar a minha família ainda é pouco. Porque o maior patrimônio que o homem tem na terra não é o dinheiro no banco, não é o café, não é a lavoura. O maior patrimônio que o homem tem sobre a face da terra é a família. A maior empresa que tem sobre a face da terra é a família. E nós temos que entender uma coisa: que família é uma obra inacabada. Que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que estar lutando por esse projeto de vida chamado família. Pai Abraão, ele estava velhinho, e na hora de partir, ele olhou para dentro do quarto e ele viu um filho que estava encalhado lá. E aí ele teve que lutar, mandar um empregado para ir arrumar uma esposa, para depois ele descansar. Nós temos que entender que esse projeto de família, nós temos que lutar, nós somos chamados para lutar. Paulo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora resta-me a coroa de justiça, que o Senhor Deus há de me dar no último dia, não somente a mim, mas todos quanto aguardam a sua vinda. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse planeta Terra, todos nós somos chamados para lutar. Todos nós somos chamados para compreender. E há uma necessidade de se esforçar para salvar a nossa família. E todo esforço que nós fazemos ainda é muito pouco, em função daquilo que a família representa para nós e o que a família é para o nosso Deus. Leia comigo o verso 18 até o verso 20. Diz assim: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. E olha que eles queriam matar Davi. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: se nós fizermos a nossa parte, se nós fizermos a parte certa, tirar um tempo para chorar na presença do Senhor, se nós aprendermos a compreender as pessoas, se nós aprendermos a reanimar no Senhor, se nós consultarmos ao Senhor, se nós lutarmos com aquilo que nós temos, você pode ter certeza de uma coisa: que Deus restitui a nossa família. Davi, ele conseguiu restituir tudo. Pegou as mulheres, pegou os filhos, pegou os despojos, e ele saiu levando tudo, porque ele consultou a Deus, e Deus abençoou para que ele tivesse a restituição da família. Eu não sei o que o inimigo levou da sua família, mas de uma coisa eu tenho certeza nessa noite: nós vamos estar cantando aquela música Restitui. Eu quero estar ungindo você, ungindo a sua família, e depois eu quero orar.
e você vai colocar diante de Deus aquilo que Deus precisa te restituir. Ele vai te dar estratégia para você buscar e tomar posse de tudo aquilo que é seu. Tem que querer, não pode abrir mão não. Família é o projeto de Deus. Seu marido está sujo, está manchado, está no pecado, a mulher ou o filho, Deus vai restaurar, assim como Deus nos restaurou. Então, nesse momento, feche os seus olhos, por favor. Coloque diante de Deus a sua família. Quero pedir os diáconos, diaconisa, para estar aqui na frente, para nos ajudar a ungir. Se você tiver com um óleo ungido, você traga de uma vez. Coloca diante de Deus a sua família, meu irmão. Reanime-se no Senhor nessa noite. Fala com Deus. Senhor, o que eu faço para libertar esse homem, essa mulher? Senhor, o que eu faço para terminar com essa confusão dentro de casa, essa contenda? Senhor, da mesma maneira que o Senhor agiu na vida de Davi, haja na minha vida. E você verá o que Deus irá fazer. Fale com Deus. Meus sonhos que se perderam, o que é festa agora, é tudo que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Você pode sair do seu banco, nós queremos de todas as pessoas. Vai adorar a Deus, pessoal. Leva nas águas, eu
Enquanto a Mari estiver orando, os irmãos vão estar adorando bem baixinho. E você vai tomar posse da restituição. Aquilo que é nosso, nós não podemos abrir mão. Aquilo que tem valor para Deus, nós precisamos valorizar. Se você perder a família, você perdeu tudo. Eu quero chegar no céu, mas eu não quero chegar sozinho. Eu quero ver a minha família vindo juntamente comigo. E esse projeto de vida chamado família, nós só podemos abrir mão quando Deus nos chamar para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, se ela é a menina dos olhos de Deus, ela precisa ser a menina dos nossos olhos. Você terá a família mais linda sobre a face da terra. Deus vai mudar a história da sua casa, da sua família. A sua família nasceu para fazer a diferença. Fará, no nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o primeiro exemplo que deu foi Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Deus Emmanuel, Deus presente, nasceu numa família. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, a própria palavra nos leva a entender a importância, Pai, da família. Jesus tem um pai, um homem comum, que o pai dele, Deus liberou, meu Deus, um tempo para que José cuidasse de Jesus. Um homem cuidando de Deus. Meu Deus, uma mulher comum, gerando o próprio Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender esse projeto de Deus, que nós possamos entender, em nome de Jesus, que o Senhor nos colocou numa família. O Senhor nos colocou, meu Deus, para sermos cuidados por alguém. Jesus foi cuidado. Jesus engatinhou sobre as olhos de um homem. Jesus alimentou, foi alimentado, foi cuidado. Meu Pai, é maior que nós pensamos, transcende o nosso entendimento. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos liberar perdão agora, pedir perdão aos nossos pais, pedir perdão, meu Deus, àqueles que nos geraram. O próprio Deus, morando numa casa de pessoas comuns, humanas, Ele obedeceu. Ele obedeceu. E esse exemplo seja para nós, Pai, seja para nós cada dia mais. Que isso venha nos dar crescimento, nos dar reconhecimento que nós precisamos obedecer pai e mãe. A palavra diz, meu Deus e meu Pai, para que nós obedecemos pais, pai e mãe, para que nós prosperemos. A prosperidade está ligada à obediência. E no nome de Jesus, Pai, os filhos que o Senhor nos deu, nós não podemos mandar embora. Nós temos que acolher nossos filhos. Acolher, Pai. Acolher. Meu Deus, em nome de Jesus, porque a palavra diz que um planta, um rega. Nós plantamos, regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós precisamos lançar, Pai, regar nossos filhos com a palavra, regar a nossa casa com o conhecimento de Deus, com recursos que vêm do céu. Nós precisamos ensinar a nossa família como usar
filhos, herança do Senhor. E tudo que está sobre o nosso teto é responsabilidade nossa. Tudo que está sobre o nosso teto, a responsabilidade é nossa. Se nós deixamos entrar a maldade, se nós deixamos entrar o pecado dentro de casa, se nós deixamos entrar, a responsabilidade é nossa, não é do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que nós possamos fechar a porta da nossa casa para mentira, para corrupção, para engano. Fechar as portas do nosso lar, meu Deus, para imoralidade, para impureza, para gritaria, para ira. Senhor, em nome de Jesus, que nós entendamos que nós temos que proclamar dentro da nossa casa a salvação do Senhor Jesus, a mudança que o Senhor trouxe para nós, que os nossos filhos, que a nossa família veja primeiro como que o Espírito Santo tem atuado em nós. Pai, oramos, sabendo que o Senhor vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, presta atenção. Os diáconos vão estar ali na porta entregando um papel como esse. E você anota e traz para nós domingo a necessidade na sua família. O que Deus precisa fazer. Nós vamos estar colocando aqui no altar nas ministrações aos domingos. E assim que terminar as ministrações, nós vamos apresentar lá no monte, na presença do nosso Deus. E aquilo que você pedir, Deus vai trabalhar em cima. Uma outra coisa que eu quero falar com você: se você foi abençoado hoje, traga uma outra família, convida, nos ajuda. Nós precisamos socorrer as famílias. Nós não podemos ver as famílias serem destruídas como estão destruídas. E Deus, Ele conta com a igreja dele aqui na terra. Deus conta comigo, Deus conta com você. E se nós trabalharmos, o nome do Senhor será glorificado. Eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos. Nós vamos cantar esse hino novamente, restituído. Mas eu queria que você cantasse com a sua alma. Eu queria que dessa vez você abrisse a sua boca. Sabe por quê? E esse cântico seu é uma oração ao nosso Deus. E Deus vai trabalhar à medida que você abrir a sua boca. Tem hora que é hora de chorar, mas tem hora que é hora de agir. E agora é hora de agir. Vamos adorar a Deus. Vamos reivindicar de Deus aquilo que é nosso. Se foram embora os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, renova amor, destino. Eu quero de volta o que é meu, sabe? E foi teu azeite enganou, destino. Me leva das águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma.
nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite tão abençoada, declarando que a nossa família é um projeto de Deus e que nós não abrimos mão da nossa família. E declaramos que a restituição ela está chegando na nossa casa. Tudo aquilo que o inimigo levou, ele vai ter que devolver, porque aquilo que o Senhor nos deu, nós não abrimos mão. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Essa semana, Pai, nós temos 2 feriados, um na segunda, outro na quinta, aqui em Moaçu. Esteja abençoando os irmãos que estão viajando. Guarda e livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de acidente. E tudo que venhamos a fazer essa semana, que seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre esse povo de Deus, que é um povo abençoado e abençoador. Vamos em paz, dê 5 abraços, em nome de Jesus. A sua família de Deus.